Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você a Cris Aragoni, que é executiva do setor de varejo automotivo, administradora de empresas, e o Ribas Zaidan, que é engenheiro, que é comunicador, que é empresário. A gente vai começar conversando sobre uma notícia que parece que já foi da semana passada, já foi da semana retrasada, já foi do ano passado, do ano retrasado. A Polícia Federal e a Receita apreenderam ontem 605 quilos de cocaína que seriam embarcados no Porto de Santos, escondidos numa carga de café com destino a Hamburgo, na Alemanha. O vendedor do varejo da cocaína vende em grama, mas aqui no Porto de Santos a unidade de massa da cocaína é tonelada. Cris, no ano passado foram apreendidas 17 toneladas de cocaína no Porto de Santos. É mais fácil embarcar em Santos, porque são 150 milhões de toneladas de cargas por ano movimentadas aqui. Fica mais fácil de esconder a cocaína nas cargas que são vistoriadas só por amostragem. Boa tarde. Isso que eu ia falar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaidan, a todos que nos acompanham. É uma amostragem, então imagina o que eles não... Imagina o que passa, né? Porque o traficante sabe que nós somos rota internacional do tráfico de drogas. Com uma exportação, o nosso porto, ele movimenta assim, volumes extraordinários. Ali a polícia não consegue vistoriar todos os containers, é por amostragem. Então o traficante, ele já faz a conta, eu sei que ali eu vou perder. Quanto que eu vou perder usando o Porto de Santos? Eu vou perder 2%, 3%. O traficante já faz a conta que alguma coisa ele vai perder, mas ainda assim ele continua utilizando o Porto de Santos como rota do tráfico internacional, porque a perda deve ser muito pequena, né? Zaidan, a gente pode até estimar, assim, exagerando um pouco esse número que a Cris Aragoni usou, 10% de perda, que é a porcentagem de cargas que são vistoriadas no Porto de Santos. E é muito sofisticado. O dono da carga nem sabe que a cocaína está lá dentro, porque muitas vezes o lacre do container é quebrado, a cocaína é colocada dentro da carga e o lacre é recuperado depois, é restaurado por um especialista em restauração de lacres. Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cristina. É verdade, viu, Paulo? Isso que a Receita e a Polícia Federal fazem aí no Porto de Santos, eu acho que é uma quantidade pequena, mas é uma grande quantidade pelo volume de dinheiro que envolve isso, tá? E o estrago que fazem na cadeia alimentar dos bandidos, dos traficantes. Mas você imagina, o Porto de Itaqui, no Maranhão, que embarca praticamente minérios, né? Que são aqueles super navios, né? Aqueles de 380 metros de comprimento, quanta cocaína não passa por lá também? O Porto de Suape, em Pernambuco também, quanta cocaína não passa? E o Porto da Bahia também. Pegaram esses dias ali na Bahia. A gente não ouve notícias, pelo menos não é divulgado, que teve apreensão de cocaína nesses portos do Nordeste. Não sei se você tem acompanhado isso, Paulo, mas deve sair bastante cocaína por lá, viu, Paulo? É que o Porto de Santos, ele é moderno, tem scanners, tem escaneia os containers, tem cães, nossa, é um aparato medonho para identificar a cocaína. E, como disse aí a Cristina, pegam 10% mais ou menos do que vai. Agora, você imagina o que sai desses cocaína e outros subprodutos da cocaína para a Europa, para a América, porque parece que sai tudo pelo Brasil. Não sai pela Venezuela, sabe? Não sai pela Colômbia, ou pelo menos a gente não tem notícia de apreensão
desses portos exportando cocaína. Colômbia, eles usam submarino, né? Normalmente eles usam submarino na Colômbia. Mas a gente não tem notícia. A cocaína é produzida na Bolívia, no Peru, na Colômbia, lá para cima, e desce tudo para o Brasil e daqui é exportada. É um corredor fantástico, né, Paulo? O da cocaína europeia, que é consumida na Europa, a maior parte dessa cocaína passa por Santos. Quem abastece o mercado dos Estados Unidos, que é maior que o europeu, são os mexicanos, e hoje o México, o poder do cartel das drogas no México é imenso, é a política mais violenta do planeta, é a política mexicana hoje, em função disso. Um motivo de preocupação, Cris, o 4º caso de varíola dos macacos foi detectado em Santos, já são centenas de casos no Brasil. Em Santos tem mais 2 casos sob suspeita. A estratégia sanitária de combate à doença é isolamento. Há suspeita de varíola dos macacos, a pessoa fica isolada 21 dias se o caso se confirmar. Se não se confirmar pelo exame, aí sai do isolamento, mas é 3 semanas de isolamento. Não, 3 semanas, a gente não pode brincar porque é uma doença terrível, e se ela tiver as mesmas características da extinta varíola, ela deixa manchas e cicatrizes pelo corpo todo. Eu li alguns relatos que é uma dor, uma indisposição, dói, as feridas doem muito, coçam, a pessoa não tem posição para dormir, dói até para tomar banho. Os remédios, lógico, paliativa, a varíola, ela está extinta há muitos anos. Então hoje você vai fazer alguns remédios, algumas pastas paliativas, então é uma doença terrível, mais uma doença terrível. As pessoas têm que tomar cuidado, lavar, higienizar as mãos, os jovens, né, que saem aí nas baladas, tomar um pouco mais de cuidado, porque é uma doença que pega com contato, né, saliva, secreções. Então, eu acho que, olha, barba de molho, acabamos de sair de uma Covid, não foi brincadeira, não vamos entrar numa outra doença que se espalhe pelo país. O médico Fábio Mesquita, santista, que trabalha na Organização Mundial de Saúde, nas Nações Unidas, ele alerta que a gente pode estar cometendo em relação à varíola dos macacos o mesmo erro que foi cometido em relação à AIDS. A AIDS foi rotulada como uma doença de propagação homossexual e depois se verificou que não era bem assim. O Fábio Mesquita diz que a gente está cometendo o mesmo erro em relação à varíola dos macacos. Aidan. Eu não conheço muito bem esse assunto, né? Eu sei os sintomas dessa doença, né? É o que você falou, a profilaxia é importante, a profilaxia e o isolamento é importante, sabe? Agora, ela se alastrou muito rapidamente no Brasil, viu, Paulo? Porque a gente soube de um caso aí, a questão de uns 6 meses atrás, talvez um pouco mais, e hoje já são centenas de casos, quer dizer, foi muito rápido, né? O Brasil também é um país continental, né? Mais de 200 milhões de habitantes, em torno de 220 milhões de habitantes, e eu não sei nem como fazer para amenizar essa doença aí, ou para reduzir essa questão da contaminação. Zaidan, tem uma chapa puro sangue feminina disputando a eleição presidencial. A Terceira Via confirmou ontem a senadora por São Paulo, Mara Gabrilli, do PSDB, como vice da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, que é a candidata a presidente. Então, 2 mulheres aí nessa campanha presidencial, uma chapa puro sangue feminina, Zaidan. Legal, acho muito legal isso. Quer dizer, a Simone não tem nada a perder. E a Mara Gabrilli também, porque ela tem mais 4 anos de mandato no Senado, né? A Simone não, é o último ano dela no Senado, ela não tinha chance nenhuma de se reeleger senadora no Mato Grosso do Sul, apesar de ela foi uma excelente prefeita por 2 mandatos em Três Lagoas. Três Lagoas deu um salto
de qualidade, um crescimento fantástico do PIB, tá, em Três Lagoas. Depois foi vice-governadora do André Putinelli em Mato Grosso do Sul, mesmo estado, né? E fez um excelente trabalho. Saiu na metade e foi se candidatar a senadora. Ganhou a eleição para o Senado. Ela carrega o nome do pai, o Rames Tebet, que foi prefeito de Três Lagoas, governador do estado, senador, presidente do Senado, sabe, uma figura fantástica, mas eu acho que a Simone encerra sua carreira política por aí, viu, Paulo? Mas a chapa é boa, mas eu não vejo terceira via aí, não. Aliás, eu não vejo terceira via mais. Nós estamos a 50 dias das eleições, Paulo, e não tem chance de pouco mais de 50 dias aí. Aliás, 60 dias, das eleições, e eu não vejo surgimento de nenhuma via mais. A campanha ainda não começou e as campanhas eleitorais muitas vezes apresentam surpresas. É bom a gente lembrar que 53% do eleitorado brasileiro, esses 53% são constituídos de mulheres e a gente tem uma chapa com 2 mulheres aí, Cris. Olha, é uma chapa com 2 mulheres. A Mara Cabrilli foi minha senadora, eu votei nela para o Senado. É um bom quadro, é um dos melhores quadros do PSDB, né? A senadora Simone Tebet tinha minha simpatia, mas eu achei que a postura dela na CPI da Covid, assim, a CPI da Covid foi muito constrangedora. Eu acho que o que foi feito naquela CPI, com as mulheres que foram convocadas, a doutora Anísia e outras tantas, foram desrespeitadas pelos senadores homens ali, o Renan Calheiros, Omar Aziz. O que eles fizeram foi de uma deselegância, de um desrespeito. Eu acompanhei falas ali que eu fiquei perplexa e olhava para quem estava acompanhando, olhava para procurar uma mulher que iria defender aquelas mulheres que estavam sendo atacadas, que estavam sendo desrespeitadas, que estavam sendo insultadas. Eu olhava e não via, eu via a senadora Simone Tebet caladinha. Então, é lamentável, eu acho que ela manchou a sua reputação, porque independente de Bolsonaro, quer dizer, para acabar com Bolsonaro, vale tudo, vale destruir reputações, vale desrespeitar outras mulheres profissionais. A doutora Nízia, né? Ela é uma oncologista, uma mulher oncologista respeitada, profissional do Albert Einstein, professora de medicina. O que aconteceu ali foi constrangedor. E olhava para a plateia e estava ali Simone Tebet caladinha. A Nízia Yamaguchi e a Maria Emília Gadelha, né? Elas tomaram posições assim polêmicas durante a pandemia, defendendo alguns remédios que não tiveram tanto a eficácia comprovada, que não foram adotados em outros países. Mas realmente houve excessos dos senadores com essas duas. Eu ainda confio que a Simone Tebet, que se mostrou boa administradora, como disse o Zaidan, e a Mara Gabrilli, que é um quadro excelente, como disse a Cris do PSDB, possam decolar. É bom a gente lembrar que a campanha ainda não começou e campanhas eleitorais muitas vezes apresentam surpresas. A maioria dos analistas diz que está sacramentado o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou uma vitória de Lula no primeiro turno. Eu acredito que a gente ainda pode ter surpresas nessa eleição. O que não é surpresa nenhuma, Cris, é que mais uma vez, pela 6ª vez, nós vamos ter aquele jinglezinho. Ei, Mael, o democrata cristão. É a 6ª candidatura do Emael à presidência da República. Olha, ele é persistente, né? Persistente, ele sabe que ele não tem chance alguma. Então ele está falando para convertidos. E por ser dono do partido, ele é dono do partido, não é isso? Por ser dono do partido, ele tem lá um bocadinho da verba do fundo partidário, do fundo eleitoral. E se não usar, volta para a União, não é isso? Tem que devolver. Esse fundo tem que ser devolvido. Então ele não ia desperdiçar essa oportunidade de gastar essa grana. Zaidan, o José Maria Emael completa 83 anos no dia 2 de novembro
E ele é o recordista de candidaturas à presidência da República no Brasil, ao lado do Lula. O Lula também está indo para a 6ª campanha, mesma coisa que o Emael. O Emael é tão antigo que ele era do PDC antes da ditadura militar, Partido Democrata Cristão. Lembra, Zaidan? PDC? Depois da ditadura ele foi para a Arena e quando o país redemocratizou, ele refundou a democracia cristã. Paulo, ele realmente você narrou certinho. Ele chegou a ser deputado federal constituinte. Acho que foi o único posto maior que ele galgou na política, foi de deputado federal. Ele esteve aqui comigo várias vezes e é legal essa campanha dele, né? Emael, o democrata. É folclórico, né? Isso é uma candidatura folclórica para ele usar o dinheiro lá, que é pouquinho que ele tem. Eu acho que ele tem 1 ou 2 deputados federais lá na Câmara Federal, acho que é só 1, entendeu? Então ele tem um pedacinho de fundo lá, 1 milhão e pouquinho lá, sabe? E vai usar. Se ele não usar, volta lá para os cofres. Se eleger deputado também, ele não se elege mais. Vou brincar, ele está brincando de se candidatar. Essa é a verdade. Sem chance nenhuma, é só folclórico. Não tem mais nada nele. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, a Cris Aragoni, que é administradora executiva do ramo de varejo automotivo, comenta as notícias com você, e também o Riba Zaidan, empresário da comunicação. Zaidan, em São Paulo, ontem, um frequentador da Biblioteca Mário de Andrade, com um livro do Hitler na mão, aquele livro Minha Luta, né, do Hitler, ele começou a proferir injúrias raciais, dizendo que não gosta de negro, que quem gosta de macaco é zoológico, que não tem que ser homossexual, que no Brasil está ficando obrigatório ser homossexual. Ele foi parar na delegacia, porque a biblioteca tinha outros frequentadores que se sentiram ofendidos com o que ele falou, que se sentiram, não gostaram daquela reação. Ele foi parar na delegacia. Mas o que acontece depois, hein, Zaidan? O racismo é crime, mas é punido no Brasil? Olha, ele é punido no Brasil, né? Mas nesse caso que ele estava falando para ninguém aí, estava falando aí no meio de todo mundo, não apontou ninguém, você é negro, você é isso, você é aquilo, sabe? Você é homofóbico, você não é. Ele vai fazer um termo circunstancial lá e vai embora. Mas essa coisa parece que está se proliferando, sabe? Essa coisa de homofobia, essa coisa de racismo. Você vê nos campos de futebol, sabe? Imitando os macacos, jogando banana dentro do campo. É uma coisa horrível isso, sabe, Paulo? Isso é pior do que aquele bullying que a gente tinha antigamente nas escolas. Você era gordinho, Paulo? Quando você estudava lá no primário, antigamente a gente falava primário, depois fazia o exame de admissão, entrava no ginásio, depois eu fiz a escola técnica de engenharia, eu não fiz o colegial, tá? Eu fiz a ET, entendeu? Mas parece cada vez mais aparecendo, ou a imprensa está divulgando. Mas eu não me lembro de ter esse negócio. Antigamente não tinha tanto transexual, essa questão do LGBTQI+, nem tinha essa fundação, né? Isso é mais recente, né? As pessoas estão saindo do armário e cada um tem sua preferência, sabe? Não tenho nada contra, entendeu? Cada um vai para o rumo que quer. Para mim, cada um segue a vibe que quer. Eu estou na minha. Acho difícil de entender o que uma pessoa ter uma outra etnia, né? Que todos são da raça humana, né? Mas um é branco, outro é negro, outro é amarelo, né? Os orientais, ou vermelho, os índios. O que existir um outro de outra etnia incomoda uma pessoa? Assim como é difícil também de entender
o que é a orientação sexual de outra pessoa, o que ele faz com a vida dele, pode incomodar uma pessoa como esse rapaz aí, frequentador da livraria, lá da biblioteca, que ficou ofendendo outras etnias e outras orientações sexuais. Em que incomoda? Paulo, eu vou ser curta e grossa, é um imbecil com H. É isso que ele é, um imbecil com H. Uma pessoa frustrada, é um frustrado, é um recalcado, que deve ter desejos aí escondidos, que profere insultos ao outro. Eu acho muito bom que racismo, hoje em dia o cara vai para a cadeia, tem que ir mesmo, porque a escravidão foi uma vergonha, é uma mancha no nosso país. Nós temos que resgatar que esse país foi construído sim por negros. Lá nós tivemos o Brasil colônia, foi inteiro, o Brasil colônia inteiro, o Brasil prosperou, as fazendas de café, hoje estão resgatando as histórias das fazendas de café. Você vai em algumas fazendas que hoje são hotéis e você vê onde ficavam os negros. Eu fui visitar uma dessas fazendas e a senzala, ela ficava embaixo da sala de estar, e quando estava muito frio, eles colocavam os negros todos dentro da senzala para esquentar o piso dos patrões que estavam lá em cima. Isso é só uma coisa leve que eu estou contando aqui, porque foi uma mancha na história do Brasil. É inaceitável o racismo, inaceitável. Muito bom que hoje o racista vá preso, e o cara que não aceita o LGBTQI+, problema dele, deve ser um frustrado, porque isso é um problema. A orientação sexual é uma questão de foro íntimo. Com quem você namora não é problema meu, por isso que eu não gosto dessas questões na política. Política não tem nada com isso. O Bolsonaro, o Lula não tem nada a ver com quem eu namoro, se é com a Maria, se é com o João, se é com a Maria, com o João. Eles não têm absolutamente nada com isso. Isso é um assunto de foro íntimo. Inaceitável, Paulo. Eu nunca consegui entender o que o fato de uma pessoa ser de outra etnia ou ter outra orientação sexual pode afetar, pode incomodar uma pessoa. Eu acho impossível de entender um negócio desse. Também é difícil de entender, Zaidan, o que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi fazer em Taiwan, tomar um chá lá com a presidente de Taiwan em Taipei. O que ela foi fazer lá, Zaidan? O que ela tinha que ir até lá? Ela tem a idade do Emael, 82 anos. Ela fez 82 anos em março. Tem uma hora em que nós, mais velhos, vamos ficando sem censura. Será que é isso que aconteceu com a presidente da Câmara, Zaidan? Não, Paulo, em absoluto, não foi nada disso. Aliás, ela está muito mais inteira que o Emael, né? Assim, de aparência, né? Mas ela não foi fazer nada disso, ela foi fazer política. Porque se era para estreitar relações comerciais, mandava o ministro do Comércio, o embaixador do Comércio dos Estados Unidos, mas ela foi fazer política, sabe? Ela foi causar um frisson lá na ilha, entendeu? E a China reagiu, olha, acho que à altura a China reagiu, porque ela sentiu aquilo como uma provocação. Eu esperava que a China fosse avançar mais, mas o Xi Jinping teve juízo. Quem não teve juízo nessas alturas foi o Biden. E essa mulher aí, essa presidente da Câmara aí, não teve juízo. Não precisava fazer essa provocação à China, que daqui a uns 3 anos, escreve o que eu estou te falando, Paulo, grava isso, daqui a uns 3 anos, o PIB da China vai ser maior que o PIB dos Estados Unidos. Ela vai ser a maior potência econômica do mundo, a China vai ser, tá? Agora, besteira, pura besteira. A Nancy Pelosi lá, olha, estou aqui, vim aqui para falar o quê? Não foi falar nada. É que o partido dela está tão em decadência nos Estados Unidos que ela foi tentar dar um frisson lá para ver se nessas eleições agora, que vai eleger um
uma parte do Congresso dos Estados Unidos é eleita agora esse ano, né? 2022. A eleição para presidente, outra parte foi em 2020, agora 2022, outra parte do Congresso, uma grande parte. Como está tão em baixa o Joe Biden lá, com uma porcaria de presidente, não tem poder, não é que não tem poder, não tem decisão nenhuma, é um presidente fraco, tá? E desde a grande crise dos Estados Unidos em 29, a economia teve tão baixa como está hoje, que jamais esse cara vai ser reeleito, ou mesmo o Partido Democrata, que é o partido dele, vai fazer maioria no Congresso agora. Ela foi lá para tentar dar uma mexida. Olha, o Partido Democrata está defendendo Taiwan. Quem vai defender nada? Se a China resolver atacar aquilo, e um dia a China domina tudo aquilo. É um exército de milhões e milhões de chineses, tá? Sem contar o poderio aéreo, naval e bélico, né, terrestre da China. Cara, é besteira que foi fazer lá. Ela foi ela teve uma reunião com a presidente de Taiwan. Taiwan tem 24 milhões de habitantes, né? Uma ilha que se isolou da China em 1949, quando houve a Revolução Chinesa. O presidente Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan e ficou um país independente, mas uma situação sempre muito instável. E a presidente atual eleita por voto é Tsai Ing-wen. Mas ontem a Nancy Pelosi, ninguém entendeu o que ela foi fazer lá. Talvez ela tenha ido distrair a atenção do mundo do episódio que o dos Estados Unidos matou o líder da Al-Qaeda dentro do Afeganistão, não é? Eu acho que não, Paulo. Eu acho que o Zaidan, ele pescou. Ela foi distrair os americanos pelo péssimo desempenho do pior presidente de todos os tempos. Os Estados Unidos estão em recessão, com uma inflação de 2 dígitos. Nós vamos chegar no final do ano com a inflação brasileira menor que a inflação americana pela primeira vez na história. A inflação americana é a pior desde 1942. O Joe Biden é uma piada. O Joe Biden, que foi o candidato do establishment para poder pacificar o país, causa constrangimento, aparições atrás de aparições. Com uma condução da economia desastrosa, a Nancy Pelosi foi distrair os americanos lá na China para dar carteirada, né? Foi em Taiwan para dar carteirada na China. Deixa eu falar uma coisa. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu escrevi, falei, nós vamos ver a China anexar Taiwan. Por quê? Porque o poder, você não precisa falar que você é poderoso. Alguém precisa falar que a China é poderosa? A China vai ser a maior PIB do mundo em menos de 5 anos e tem, sei lá, 10 milhões, 20 milhões de soldados, nem sei quantos milhões de soldados, mas pela população é o maior exército do mundo. Então, ela precisa falar, eu vou anexar Taiwan quando eu quiser? Não. O poder, ele é a impressão, é a mesma coisa, a sensação de perigo, de segurança. Você tinha os Estados Unidos como xerife do mundo, sempre foi assim após a Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos elegeu o Biden na confusão que foi a eleição americana e pela condução que o Biden tem da economia e principalmente pela forma como os Estados Unidos saíram do Afeganistão daquela maneira vergonhosa, deixando mais de 20, 30 bilhões em equipamentos para terroristas, os Estados Unidos ali, todo mundo percebeu que eles desistiram de ser o xerife do mundo, e daí a China cresce. O que ela foi fazer lá foi uma cortina de fumaça, porque vão perder e vão perder feio nas eleições legislativas. Isso aí afeta o Brasil, porque provavelmente a retaliação da China vai ser a suspensão de importações de milho e soja dos Estados Unidos, ou pelo menos uma parte das importações. Isso vai levar o Brasil a exportar mais milho e soja,
o milho que já está em falta, o frango, o Chester, nesse Natal, o peru vão estar muito caros, porque o milho está muito caro e pode se tornar ainda mais caro em função dessa visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, da Câmara dos Representantes, a Taiwan. O Ministério da Defesa, Cris, pediu ontem o código-fonte das urnas para examinar o código-fonte das urnas. Pediu ao Tribunal Superior Eleitoral. Pediu de maneira urgentíssima. E eu achei surpreendente que o Fachin autorizou, né? Fiquei surpreendida positivamente que o Fachin autorizou, porque nós não precisamos de menos transparência. Estamos a 50 dias, como o Zaidan falou, a 50 dias das eleições, precisamos de mais transparência. Espero que os técnicos em cyberguerras, né, que o Exército, o Ministério da Defesa tem aí uma equipe fantástica, engenheiros do ITA, que eles possam atestar a inviolabilidade das nossas urnas, que eles possam atestar a inviolabilidade da transmissão de dados, né, para o TSE, quando eles transmitem o resultado. Tudo isso aconteceu, toda essa confusão de urnas aconteceu pelo movimento dos ministros saírem do STF para irem até o Congresso barrar uma comissão que estava discutindo ali o voto auditável. Tudo isso é muito estranho, causa surpresa e causa desconfiança na população, quando o pai das urnas, o idealizador das urnas, o engenheiro responsável pelas urnas é retirado do TSE e vira assessor do ministro Barroso. Eu espero de fato que o Ministério da Defesa dê um carimbo de urna auditada para a gente não entrar na eleição com essa pulga atrás da orelha. Agora, Zaidan, tem um componente de trapalhada aí do Ministério da Defesa, porque as entidades que estão credenciadas a vistoriar o código-fonte, elas estão credenciadas desde outubro do ano passado. E o Ministério da Defesa é uma dessas entidades. Então, fica meio estranho esse negócio de urgentíssimo, né, que o ministro general Paulo César colocou no ofício, né? Desde outubro está liberado. Paulo, eu não entendo muito bem de tecnologia da informação, mas eu andei pesquisando um pouco e você pode alterar um sistema, em 3, 4 meses você altera um sistema completo, tá? O Ministério da Defesa estrategicamente deve ter deixado isso aí para verificar isso, aí como eu falei aqui, há 50, 60 dias das eleições, para evitar futuras modificações, prováveis futuras modificações. O que eu acho estranho em tudo isso, Paulo, é como esses ministros do STF e do TSE, sabe, principalmente do TSE, tentam justificar a lisura. Você, se tem lisura, não vai justificar, fica quieto. Mas não, chama embaixadores, chama a Organização das Nações do Cone Sul, chama ONG não sei de onde. Cara, é tanta organização envolvida e eles querem guardar isso em caixinha de segredo. Alguma coisa tem aí dentro, Paulo, porque eu nunca vi tanta garra para guardar isso, para evitar que seja fiscalizado, que seja verificado. E o Ministério da Defesa está bem preparado. Tem engenheiros com capacidades fantásticas, formados pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, que o Tarcísio fez lá no Rio de Janeiro. Sabe, o IME é aqui em São José dos Campos, o ITA é aqui em São José dos Campos. Esse pessoal entende muito. Eu não sei porque essa garra de guardar. O Barroso foi no Congresso, olha, não pode ter voto impresso. Ele já mentiu que não se queria voto impresso, só a verificação impressa. O cara não ia lá votar numa cédula de papel. Ele ia votar na urna e a urna imprimia e já deixava do lado. Não era aquela cédula que você escolhia ali, aquele monte que a gente fazia no seu tempo e no meu tempo, né, Paulo? Porque essas urnas tem desde 1996,
96, uma coisa assim, 94, 96. Então, 96. Alguma coisa tem. Eu acho que o Ministério da Defesa, estrategicamente, deixou para verificar de última hora, para não ter tempo desses... Esse programa chama-se Opinião, né? Então tem opiniões diferentes. Eu confio nas urnas eletrônicas e eu tenho desconfiança do Ministério da Defesa, justamente porque é uma eleição em que tem um candidato à reeleição, né? E o Ministério da Defesa, ele faz parte de um governo em que o presidente tenta a reeleição. Então eu confio mais no TSE do que no Ministério da Defesa por esse motivo, entendeu, Zaidan? Eu discordo de você. O Ministério da Defesa não faz parte do candidato que é candidato à reeleição. O Ministério da Defesa é uma instituição constitucional. Ela faz parte de um poder. O poder do Ministério da Defesa é um poder constitucional. Ele não é um órgão de governo. Ele é um órgão constitucional. As Forças Armadas não é um órgão de governo. É lógico, eu não falei isso. Eu falei que o Ministério da Defesa faz parte de um governo. Quem nomeia o ministro da Defesa é o presidente da República e o presidente da República é candidato à reeleição. Então, por isso eu confio mais no Tribunal Superior Eleitoral do que no Ministério da Defesa, mas cada um tem a sua opinião, né? A Polícia Federal vai auditar também, deixaram assim para os últimos dias para auditar. O Ministério da Defesa é um órgão de Estado e não de governo, mas muito pior do que o Ministério da Defesa está aí sendo elameado, né, pelas opiniões dos petistas por conta de estar pedindo essa auditoria, é o comportamento dos ministros de cortes superiores. Eles têm que se pronunciar nos autos. O comportamento desses ministros é completamente desavergonhado do ponto de vista da sua postura. O Barroso foi chamado de mentiroso lá no exterior, porque estava falando de voto impresso, uma pessoa chegou lá que foi expulsa, mentiroso, como se estivesse num barzinho discutindo. Então, o comportamento dessa corte é lamentável. Eu sei que eles, na sua maioria, ali são esquerdistas, foram indicados por Lula e Dilma, mas o cara tá lá justamente sem poder mandar embora, com um cargo vitalício. O cara tá lá independente do presidente, não importa se é Bolsonaro, Lula, se é a Maria, se é o José, ele é uma instituição. Quando eles tomam esse comportamento, eles mancham a instituição. É lamentável, lamentável. A opinião da Cris a gente respeita, do Zaidan, eu discordo também nisso. Eu entendo que os ataques do Não, presidente... eles estão... Os ataques do presidente Jair Eles Bolsonaro... estão tomando... Eles estão tomando um partido, Paulo. Nitidamente, a população está percebendo isso, que o TSE e o STF, 7 ministros dos 11 foram nomeados pelos governos petistas. Tudo bem que foram nomeados, era prerrogativa na época dos governos, infelizmente foi o governo do PT, de nomear os ministros. 7 foram nomeados. E nitidamente eles estão tomando um partido. Tanto é que a avaliação deles pelo Datafolha, que é um instituto esquerdista, socialista, avaliou que o STF, 71% da população reprova o comportamento do STF. 71% da população, Paulo. O mesmo Datafolha mostra confiança de 79% da população nas urnas eletrônicas. Eu estou entre os 79. E entendo que o presidente Jair Bolsonaro errou ao atacar as urnas da maneira como ele atacou, porque ele ficou 2 anos e meio dizendo que ia apresentar provas de fraudes. E na hora de apresentar provas, não apresentou prova nenhuma. Então mentiu, ou quando disse que tinha prova, ou quando disse que não tinha, porque falou 2 coisas opostas. Opinião volta depois do intervalo.
voltando com o Opinião 2.0, acho que a gente já discutiu bastante essa questão das urnas eletrônicas no bloco anterior, até estouramos um pouquinho o tempo. Zaidan, a política do Rio de Janeiro, ela pode ser traduzida em 2 momentos atuais. Primeiro, que se descobriu 9.000 cargos secretos do governador Cláudio Castro, tem a rubrica governador, e que o Ministério Público aponta recebimento em saque no boca do caixa do Bradesco de 266 milhões de reais desses nomeados só nesse ano de 2022. É a esculhambação completa, né? Concordo plenamente com você, Paulo. Isso é uma esculhambação de governo, sabe? Dá a impressão que esses 9.000 cargos secretos, né, tudo cabe eleitoral, porque só em 2022 nós estamos falando aí mais de 200 milhões de reais. Isso realmente tem que ser apurado, feito inquérito, denunciar esse inquérito e levar à justiça para julgar, sabe? Não pode ser um negócio desse num país de miserável, sabe? Num país onde grande parte da população passa fome. Se não é esse Auxílio Brasil do Bolsonaro aí de 600 reais, a população estaria passando fome, tá? Muito mais fome. Então tem que ser apurado isso e tem que ser denunciado. Paulo, eu estava lendo um artigo que esse Vale Gás aí de 110 reais a cada 2 meses, mais o Auxílio Brasil de 600 reais, alguns recebem até 1.200 reais quando tem filho, isso vai injetar na economia, Paulo, 12 bilhões de reais por mês, Paulo. Olha esse dinheiro vai para supermercado, vai para farmácia, vai para lojas de roupa, sapato, vai para tudo, Paulo. Olha o que vai alimentar a economia. Isso é uma grande sacada de um país que está saindo de uma pandemia e está enfrentando aí as consequências de uma guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, numa escassez de derivados de petróleo. Grande sacada do governo federal, Paulo. E esses que recebem isso, através dessa entidade CEPERJ aí, que é do governo do estado do Rio de Janeiro, 9.000 deveriam ser averiguados, sabe? Todos eles. Eu vi o botijão de gás hoje na Conselheiro Ribas, em Santos, na esquina com Alexandre Martins, a R$ 139 um botijão de gás. Uma vergonha, né? Inflação mundial, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Foi justamente isso que o Bolsonaro tentou evitar. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Daí vem desabastecimento, inflação, guerra na Rússia. E a desoneração do ICMS vai servir para diminuir o preço dos insumos, né? Gasolina e gás de cozinha, eletricidade, enfim. Com relação aos 9.000 cargos secretos, é uma esculhambação. É mais do que uma esculhambação, né? É uma vergonha, é um tapa na cara da sociedade brasileira. A sociedade brasileira que viu um banho de justiça com a Lava Jato. Eu sou lavajatista, eu defendo a Lava Jato porque eu entendo que o que foi feito ali foi, sabe, foi desnudar o rei. A gente descobriu, a gente viu a mala de dinheiro, a gente viu o gerente devolver 90 milhões de dólares. Foram, assim, cifras estratosféricas. E, infelizmente, por conta da política, as leis foram modificadas, né? Aqueles 10 programas anticorrupção, lembra das assinaturas? Todo mundo assinou, foram desfigurados e como eles legislam em causa própria, os deputados desfiguraram e hoje as leis são muito mais brandas. Parece que hoje o STF está julgando a lei de improbidade. Se eu não me engano, é hoje que está na pauta, né? O STF está julgando a lei de improbidade e a culpa de nós estarmos sempre repetindo a mesma coisa parece notícia velha. A gente está repetindo isso, é uma notícia velha, porque amanhã você vai ter um outro assunto de um outro estado. É a impunidade. A impunidade é estimulada, né? A corrupção é estimulada pela impunidade
protegida pelas cortes superiores do nosso Brasil. Bom, eu concordo com a Cris na questão da Lava Jato, né, que é um marco no combate à corrupção do país. A lei da improbidade administrativa foi aprovada no Congresso, ela pode ter até efeito retroativo, libertar gente que foi condenada por corrupção, como já aconteceram em alguns casos. Agora, eu discordo nas medidas de restrição de circulação, eu entendo que elas eram necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde naquela época. Zaidan, o Supremo julga hoje, a Cris colocou antecipadamente esse item da pauta, a constitucionalidade da lei que é chamada de lei de improbidade administrativa, mas ela pode ser chamada de lei da impunidade, não é? Olha, Paulo, é exatamente a lei da impunidade, sabe, Paulo? Não é possível que o administrador público, quando ele é eleito, para cuidar de gente, tomar conta do dinheiro que não é dele, sabe? É um dinheiro que a população trabalha e deposita nos cofres públicos como recolhimento de impostos, taxas e tributos, ele faça o que ele bem entende. Ah, mas não teve dolo. Ah, caramba, você desviou como? Não teve dolo? Olha, isso para mim é uma vergonha, sabe, Paulo? É uma vergonha isso. Se a pessoa não assumir que fez intencionalmente, ela já está praticamente absolvida, né? É uma vergonha. O Zaidan falou bem, é uma vergonha. A corrupção é uma mazela. A corrupção é o fracasso do futuro. Ela contamina e prejudica as próximas gerações. Então, o Brasil deixa de crescer, as gerações deixam de ter oportunidade. Quem produz riqueza num país é a sociedade. A sociedade produz riqueza, os impostos são depositados para o governo fazer a parte dele, segurança, a zeladoria das cidades, infraestrutura, desenvolvimento. Mas não, aqui no Brasil o cara rouba descaradamente, a gente vê a mala do dinheiro e ele é solto pela porta da frente. É mais fácil o promotor público e o delegado da Polícia Federal ficar lá preenchendo o folheto e o ladrão corrupto sai pela porta da frente. É um desserviço à sociedade brasileira e é lamentável. Vamos ver o que eles vão fazer, mas assim, é uma vergonha. A justiça, ela pacifica a sociedade, porque se você não tem justiça, vira olho por olho, dente por dente. Sociedades civilizadas têm na sua justiça um olho de esperança. Você, quando se sente prejudicado, ultrajado, roubado ou qualquer outra injustiça que o cidadão pode sofrer, ele olha para a justiça e vai em busca de reparação. Um país onde não tem justiça está abrindo aí uma janela para a incivilidade. Nisso eu concordo. A corrupção, a sociedade, as empresas, os prestadores de serviço produzem a riqueza. No Brasil, 40% dessa riqueza é carga tributária para prefeituras, governos e governo federal, governos estaduais, e muito mal gerida, né? A devolução em serviços desses 40% da produção de riquezas no Brasil, que são a carga tributária, são muito deficientes na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, na zeladoria das cidades. Com essa concordância, depois de muita discordância, a gente chega ao final do Opinião. O nome é esse mesmo, Opinião, é para ter opiniões divergentes. Agradecendo ao Ribas Zaidan e a Cris Aragoni a participação como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 13h, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.